Olá, alunos e alunas! Nós continuaremos a nossa aula sobre as grandes navegações, hoje falando da Espanha e um pouquinho da França e da Inglaterra, para fecharmos este conteúdo. Então, a gente começa tendo que falar, né, como é que a Espanha se formou, porque somente assim a gente entende um pouco do processo de expansão ultramarina espanhol e até por qual motivo eles começaram depois de Portugal. Primeiro ponto, a Espanha também é fruto da Reconquista da Península Ibérica. E esse processo de reconquista ele foi longo, ele se estendeu de 711, ou seja, do século VIII, até 1492. 1492 é o ano da conquista de Granada, que seria a última possessão islâmica dentro da Espanha, e é também o ano em que Colombo chega a um novo continente. Se a gente tem dois mapinhas ali, um do momento da expansão, e aí vocês olhem o mapa, que os reinos cristãos eles foram empurrados lá para o extremo norte, então nós só temos o reino das Astúrias ali e a fronteira do Império Carolíngio, tudo isso a gente falou quando falou de Idade Média. E do outro lado, a gente tem o processo de expansão, né, ao longo do tempo e o nome dos vários reinos: Aragão, Castela, Portugal, Leão, Navarra e o sul que estava nas mãos dos muçulmanos. Muito bem, o reino de Navarra ele vai ser partido entre a França e o reino de Aragão. O reino de Leão foi absorvido pelo reino de Castela. Quando se faz a unificação da Espanha, o que nós temos é a junção do reino de Castela, que era governado pela rainha Isabel I, com o reino de Aragão, que era governado pelo rei Fernando ou Fernão II de Aragão. Eles se casam em 1469, eles serão conhecidos como os reis católicos. No entanto, a união da Espanha era uma união muito precária. Por quê? Isabel administrava Castela, Fernando administrava Aragão. Os dois reinos tinham legislações diferentes para muita coisa, e dentro desses reinos você tinha nacionalidades diferentes, línguas diferentes, sistemas jurídicos diferentes. A manutenção da união dos dois reinos dependeria do nascimento de um filho homem, porque Aragão adotava aquela mesma lei que a gente falou que existia na França, que era a lei sálica. Então, nenhuma mulher poderia herdar o trono de Aragão. A Castela não teria problema, tá? Então, houve o nascimento de um filho homem, mas esse filho homem ele não vai gerar descendência, e a situação da Espanha ela esteve em suspenso ainda por algum tempo. Dentro do processo de unificação, nós vamos ter a afirmação, e daí eles seriam os reis católicos, de que a Espanha, esse reino unificado, deveria ser uma nação católica. Em 1478, a pedido dos reis católicos, a Inquisição vai se estabelecer no país. E se estabelece para perseguir exatamente aqueles que eram os convertidos, não é? Os convertidos, os cristãos novos, judeus principalmente, mas também muçulmanos, os mouros, que tinham abraçado a fé católica. Se antes deste momento havia momentos de tolerância e de perseguição, a partir deste instante, a partir desta data, ou você era católico ou você não poderia ser espanhol, não havia exceção, tá? Nós ainda estamos antes da Reforma Protestante, vejam as datas, tá? E como o desdobramento desse processo, em 1492, a Espanha vai expulsar todos os judeus. Então, só podem ficar na Espanha aqueles que eram convertidos ao catolicismo. Mas eles eram discriminados, porque eles eram tratados como gente que tinha sangue impuro. Então, havia diferença entre os cristãos novos e os cristãos velhos. Esta discriminação vai demorar muito a desaparecer. Portugal também vai expulsar os judeus, só que em 1496, tá? E aí a gente chega na expansão ultramarina. Muito bem. O reino de Aragão, ele estava todo preocupado
né, com as questões internas da Europa. Fernando se preocupava, por exemplo, com o que estava acontecendo na política italiana, onde ele tinha terras na Itália, parentesco com casas que reinavam lá. Ele não tinha interesse nas navegações. Mas a rainha Isabel, ela vai acabar recebendo um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que já tinha passado por Portugal, e os portugueses não se interessaram por contratar os serviços dele. E Colombo, ele vai convencer a rainha a investir, e ela não investiu tanto assim, tá? Investir numa aventura que seria chegar até as Índias, então Índia, Japão, China, navegando não pelo caminho português, que seria contornando a África, mas por um novo caminho, através do Atlântico. Ninguém tinha tentado fazer isso ainda, ou pelo menos não tínhamos nenhuma informação a respeito disso. Então ele recebe 3 barcos, Santa Maria, Pinta e Nina, e parte navegando para o ocidente, então para o oeste. E efetivamente, Colombo vai chegar e ao que ele acreditou no início ser a China. Porque Colombo tinha conhecimento, como a maioria dos navegadores da época tinha, de que a Terra ela era redonda, né? Ela tinha o formato de uma esfera. Mas as medidas, né, que tinham sido feitas da Terra por cálculos lá da Grécia Antiga apontavam para uma circunferência maior do que era real. Então, nos cálculos de Colombo, não haveria terra entre a Europa e a China se você fosse navegando para o oeste. Por isso, nas primeiras cartas que ele escreve para casa, ele se empolga muito dizendo que tinha chegado às terras do Grande Khan, que seria Gengis Khan, Kublai Khan, etc., por conta dos relatos de Marco Polo, que foi um comerciante italiano que no século XIII foi da Europa até a Ásia, até a China, e deixou seus escritos. Foi e voltou, né, que é importante. Colombo vai fazer mais de uma viagem. Na primeira viagem ele estava muito convencido, feliz da vida, que tinha chegado à China, mas tinha chegado não ao centro da China, mas uma província do interior. Por isso que ele não tinha visto o que Marco Polo tinha descrito. Mas nas outras viagens, ele percebe, né, que ele não estava na China, ele estava em outro lugar. Mas o crédito por ter compreendido de que não se tratavam de ilhas, de um arquipélago, mas de um continente, o crédito vai para o navegador florentino chamado Américo Vespúcio, tá? Então ele acabou oficializando que era um continente pelas suas descrições, pelas suas observações, e o nosso continente acabou recebendo o nome dele. Ao lado aqui, a imagem que eu escolhi colocar é um detalhe do primeiro mapa, que foi feito por um cartógrafo alemão, que vai ser o primeiro mapa que vai mostrar a América. Se vocês procurarem por esse nome, Waldseemila, é um mapa de 1507, vocês encontram na internet, ele é grande e ele inteiro, mas ali está escrito América, tá? Ainda nessas explorações dos espanhóis, em 1513, o Vasco Nunes de Balboa, ele vai atravessar a pé na região, né, do que hoje é o Panamá, do Atlântico até o Pacífico. Ele vai ser o primeiro espanhol a chegar ao Pacífico, porque somente portugueses tinham navegado até o Oceano Pacífico até então. E o Vasco Nunes de Balboa, ele foi para a América fugindo das dívidas, e ele se meteu em mais dívidas ainda, e as coisas não terminaram bem para ele, acabou sendo executado na América, né, por ordem de um dos conquistadores do Pizarro, se não me engano. E aqui a gente tem o Tratado de Tordesilhas. Então nós temos, né, todo o planisfério. Então vocês veem ali que as linhas do Tratado de Tordesilhas, elas estão em vermelho, e elas são duas, né? O centro, né, do mapa seriam as terras pertencentes a Portugal. Aquilo que está em laranja, né, ou amarelo, ouro, enfim, seriam as terras pertencentes à Espanha. Como é que se chegou a essa divisão do mundo, né, entre espanhóis e portugueses?
nós tínhamos já as navegações, certamente serviços de espionagem da época, porque eles funcionavam e eles existiam, já tinham informações de que haveria mais terra do que se tinha alcançado até aquele momento. Então nós vamos ter, né, uma primeira negociação, que vai ser a Bula Intercoetera. E quem vai mediar os acordos entre Espanha e Portugal vai ser o Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, que era um Papa espanhol, né? Isso é importante. Então este Papa, né, ele vai intermediar este acordo diplomático de divisão do mundo e vai traçar aquela primeira linha verde. Os portugueses não gostaram desta decisão. E aí é importante a gente pensar o seguinte: se ninguém sabia, né, que havia terra, porque veja, não se tinha chegado ao que é o Brasil. O Brasil, a princípio, só vai ser localizado, que é hoje o Brasil, em 1500. Se ninguém sabia que havia terras mais além, por que brigar para que esta linha, né, que era medida em léguas, fosse deslocada mais para o oeste? É claro que espanhóis e portugueses já deveriam, em missões que não eram tão abertas, terem mapeado aí mais terra, e por isso esta disputa. De qualquer forma, o Tratado de Tordesilhas ele foi firmado, mas a maioria das pessoas não tinha noção de onde ele passava. Não havia também uma concordância entre o que eram milhas espanholas, o que eram milhas portuguesas, o que eram milhas francesas. Não havia um sistema universal de medidas. Então essa linha ela está ali, mas ela pode estar um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda. O importante é o seguinte: este acordo era somente entre Portugal e Espanha, quem estava navegando naquele momento. E como as outras nações reagiram? Somente a França se pronunciou e Francisco I brincou com a ideia de que somente o primeiro homem, Adão, poderia dividir a terra. E cadê o testamento? Ele pediu para ver o testamento de Adão, né? Que a Espanha, Portugal e o Papa mostrassem onde tinha sido feita essa divisão das terras lá nas origens do mundo. De qualquer maneira, a França não tinha como se lançar as grandes navegações, não nesse momento, mas o rei da França ele vai estar afirmando, né, com os seus argumentos, um princípio do direito romano, que é o de uti possidetis. A terra é de quem ocupa. Guardem isso porque Portugal recusa este princípio, mas mais adiante, em 1750, o Tratado de Madrid, que é o tratado que desenha mais ou menos o formato que o Brasil tem hoje, ele vai ser possível exatamente porque Espanha e Portugal terminarão por aceitar que era a posse que determinaria, a posse efetiva que determinaria de quem era a terra. E vão enterrar definitivamente o Tratado de Tordesilhas. Mas muito bem, naquele momento, este não era o pensamento de Portugal e Espanha. Os reis da França, eles vão patrocinar depois viagens exploratórias à América, mas muito atrasados em relação a Portugal e Espanha, e o que eles vão fazer de mais efetivo é patrocinar a pirataria, ou, como a gente chama, os piratas patrocinados pelos governos, atividade corsária. A Inglaterra também vai mais ou menos na mesma linha, tá? 1497, o rei Henrique VII ele vai contratar 2 navegadores italianos para que eles pudessem explorar as possibilidades navegando para o ocidente, navegando para o oeste. Então, a América já tinha sido encontrada, esse novo continente, e com o dinheiro, as cartas de patente dadas pelo rei da Inglaterra, João Caboto e Sebastião Caboto, eles vão navegar para o ocidente, e João Caboto vai chegar ao que hoje é o Canadá, e a Terra Nova, e lá ele vai tomar posse deste território em nome do rei da Inglaterra. Aí ele volta, né, para a Inglaterra, eles partiram de Bristol, do porto de Bristol, e depois ele teria partido em 1498 para uma nova viagem, desta vez seguindo a rota portuguesa, ou seja, circunnavegando a África. Só que aí a viagem não deu certo e João Caboto desapareceu com 5 navios e 200 homens. De qualquer maneira, a Inglaterra também só iria muito mais tarde ter alguma colônia, fundar a primeira colônia em território
americano e assim na América do Norte, né, no que hoje é a América do Norte. E o que os ingleses vão fazer durante um bom tempo aí desse século XVI é pirataria, é atividade corsária, atacando galeões espanhóis, atacando colônias espanholas e colônias portuguesas também. Voltando agora aos espanhóis, eles vão continuar, né, as suas explorações. Colombo vai descobrir terra, logo nós vamos ter a ocupação do México, né, e a ação de Cortés na conquista dos astecas e da região onde hoje é o México, as expedições de Francisco Pizarro no Império Inca, mas havia o interesse de continuar navegando e de buscar novas rotas para o Oriente, porque a riqueza mesmo, antes que se descobrisse ouro, prata, ela estava lá nas Índias, né? Era o comércio de especiarias, o comércio de mercadorias vindas da Índia, da China, do Japão e das regiões ali, é que dariam muito mais lucro do que as expedições à América. Mas muito bem. O neto dos reis católicos, Carlos I da Espanha, ou Carlos V do Sacro Império, o imperador que vai ter que enfrentar a reforma protestante na Alemanha, né, que vai ter que, de uma certa maneira, aceitar o luteranismo, se vocês lembram. Ele é neto e ele vai herdar um império gigantesco na medida que, por uma série de caminhos que a gente não vai explicar nesta aula, não é assunto desta aula, ele acaba herdando todo o Sacro Império, a Espanha e, consequentemente, as colônias. É ele quem vai contratar os serviços do navegador português Fernão de Magalhães, e este português vai propor, né, a tentativa de chegar até as Índias navegando sim para o oeste. Vai ser a primeira viagem de circunnavegação da Terra. Saindo da Espanha, tá? Magalhães ele vai se dirigir para a América, aí a gente tem um caminho, tá? Ele vai rumo ao sul, vai descobrir o estreito que vai receber o nome dele, Estreito de Magalhães, e vai continuar navegando agora para, né, a região das Índias e voltando, né, de uma certa maneira para conseguir fazer a rota portuguesa e retornar à Espanha. Tá ficando confuso? Espero que não, mas é só seguir o caminho. Saiu da Espanha, desceu, tem as estrelinhas, passou pelo extremo sul do continente americano, seguiu ali pelo Pacífico. O Magalhães, ele não vai retornar à Espanha. Por quê? Né? Ele vai acabar morrendo nas Filipinas, em combate. Vai ser uma viagem muito atribulada, tá? E vai ser uma viagem longa. Eles saíram no dia 20 de setembro de 1519. Eles vão retornar o que sobrou da esquadra, né, do Magalhães em 6 de setembro de 1522. A maioria, né, dos marinheiros tinha morrido, então eles saíram com 270 marinheiros, só voltaram com 30 marinheiros. Eles saíram com 5 navios, só conseguiram voltar com um deles, que se chamou Vitória, né, que era o navio Vitória. Veja, foi uma vitória ter conseguido fazer a volta ao mundo. Os problemas que eles tiveram foram diversos. Aqueles que a gente já falou na aula passada. Escorbuto, então a doença dos marinheiros, a falta de vitamina C, eles não tinham acesso a alimentos frescos. A fome, porque houve momentos em que faltou comida de fato. Quando eles chegaram em alguns territórios, encontraram populações que efetivamente eram hostis. Veja aí que o Magalhães morreu nas Filipinas. E os portugueses. Os portugueses não queriam deixar a esquadra espanhola passar pelas águas, né, que eles controlavam, né, pelo chamado caminho português que passava pela África. Mas, finalmente, o Juan Sebastián Elcano, que é o segundo em comando, né, do Magalhães, ele consegue trazer o que sobrou da expedição de volta. E é importante, né, porque o Magalhães é o grande navegador, né, a expedição de Magalhães, mas é a expedição de Magalhães e Elcano, né? Porque Magalhães sai, mas ele não consegue retornar. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de grandes navegações. Vimos Portugal e vimos Espanha. Os motivos para navegar, o primeiro motivo, só recapitulando, encontrar uma nova rota, um novo caminho para as Índias. Os portugueses lançaram primeiro porque os portugueses não conseguiam participar desse comércio no Mediterrâneo e depois, com o fechamento de Constantinopla, as coisas se tornaram mais difíceis ainda.
Os portugueses optaram por navegar para o sul, costeando a África, de pouquinho em pouquinho, até que eles contornaram o continente, se lançaram no Oceano Índico e Vasco da Gama consegue finalmente chegar às Índias e voltar para contar a história. Os espanhóis, que tiveram todo um atraso na unificação do seu território, diferentemente de Portugal, né? Se unificar cedo, ter um rei com muito poder nas suas mãos e com interesse em navegar, foi fundamental para os portugueses. A posição geográfica poderia ser contar a favor ou contra. A Espanha se unificou tardiamente, né? Bem mais tarde que Portugal, uma unificação inclusive que não era lá tão estável, e aí a rainha de Castela, né? Então a rainha da Espanha era a rainha de Castela, Isabel, ela vai patrocinar Colombo. Os espanhóis vão perceber as possibilidades das navegações e vão investir e vão ter, dentro da lógica da época, a sorte grande de encontrar ouro e prata, tá? Mas as navegações continuaram, porque não era somente, né, a questão de conseguir lucro, era também a possibilidade de novas descobertas, de ir mais longe, de ir onde ninguém tinha ido antes, de conseguir ir e voltar para contar o que tinha visto. E, claro, outras nações vão navegar, a gente falou de França e Inglaterra, mas vão sair atrasadas, outros vão participar dessa corrida, Holanda, e até países que a gente imagina que não participavam disso, como Dinamarca, Suécia e por aí vai. Mas esta é a nossa aula e nós ainda temos, depois vai entrar no ar a aula de absolutismo e também de mercantilismo. É isso. Tchau, tchau para vocês.